Está aqui hoje, finalmente consegui convidá-lo, pela graça do Senhor, consegui trazer o irmão aqui esse ano. Louvado seja Deus, viu? Que Deus te use, viu, Brasileiro? Fique à vontade, viu? Louvado. Amém. Isso aqui chama-se Revelando a Face. Deus abençoe, boa noite aos meus irmãos. Que haja uma bênção para cada coração. Estamos felizes porque os irmãos estão em atividade. O irmão de Sapopema me ligou e disse: que hora é o culto? Falei: 20 horas. Disse: não, irmão, acho que é 19 horas. Aí: David, que hora é? 19 horas. Eu corri para cá, graças a Deus. E a igreja está em atividade. Isso é bom. Aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook também, Deus abençoe a sua vida, abençoe você que está aqui de forma presencial, seguindo os protocolos. Hoje a gente cumprimenta dando soco, antes a gente dava beijinho e abraço, agora é soco nas pessoas. Mas isso é tudo com carinho, tá? Tem gente que tem a mão molinha, a gente encosta da mão, mas tem gente que tem a mão assim meia cascuda, né? A gente encosta a mão e sente que é uma lixa. Mas tudo pela irmandade, pela fraternidade. Deus seja louvado por sua presença. Então, nesta noite estamos vindo aqui, espero que a visão dos irmãos nesta noite seja uma visão espiritual. 2 rapazes estavam no campo de batalha, estavam numa trincheira, na mesma trincheira, um estava numa ponta e o outro estava na outra ponta, eram 2 irmãos. O da ponta da esquerda escreveu para o pai dizendo: pai, o lugar onde nós estamos é horrível, tem lama, é fedorento, choveu hoje à tarde, está tudo enlameado, eu detesto este lugar, quem me dera estar em casa agora com vocês. O outro da trincheira escreveu: pai, o lugar onde nós estamos não é um dos melhores, mas pai, o senhor precisa ver o céu estrelado que eu estou vendo agora, é uma maravilha, gostaria de estar com os senhores, não posso, orem por nós. E cada um mandou sua carta para o pai. 2 pessoas no mesmo local com 2 visões diferentes. Sabe por quê? Um estava olhando para o chão, para a lama, e o outro estava olhando para o céu e para as estrelas. Então, nesta noite, ao virmos diante de Deus, nosso olhar tem que ser para o céu. Nós vamos nos tornar cristãos otimistas. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Você que nos assiste pelo Facebook, com certeza você está aí conectado conosco e está também sentindo a sintonia espiritual do culto desta noite. Hoje quero falar sobre o olhar que dá vida, o olhar que vivifica. Falar sobre o olhar assim uma forma maravilhosa de transmitir aos irmãos algo que nós temos como um dos maiores dons da nossa vida, o dom da visão. Como é bom você olhar. Sem a visão, a vida seria extremamente dolorosa. Se você tem algum parente que tem diabetes, está ficando com a visão turvada, está ficando assim, perdendo a visão aos poucos, já pode perceber que essa pessoa vive numa certa tristeza, já não vê nitidamente as coisas, porque o dom da visão é maravilhosa, você consegue enxergar. Imagine o pastor Sidney sem a visão, para ver o Tiaguinho ali mexendo as perninhas e olhando com seus olhinhos vivos, seria doloroso para ele. Por isso que a visão é um dos dons mais importantes da nossa vida. A gente consegue se olhar no espelho, ver a nossa face. Puxa vida, estou muito oleoso, deixa eu lavar o rosto. Puxa vida, essa maquiagem não ficou bem em mim, meu cabelo não está muito bom. Então a pessoa começa a se olhar e se avaliar. Então isso é a visão que nos permite fazer isso. Por isso devemos agradecer a Deus pelo dom da visão. Na Segunda Guerra Mundial, 1945, um soldado, ele pisou numa granada e teve um dos pés assim estilhaçado, os dedos, e os estilhaços da granada penetraram nos seus 2 olhos e ele ficou cego. Não era possível ainda o transplante de córnea. Somente em 1905 é que um neurocirurgião conseguiu fazer os primeiros estudos para transplante de córnea. As pessoas que eram transplantadas ficavam enxergando apenas 6 meses, 7 meses depois, o nervo se deteriorava e a pessoa perdia a visão outra vez.
Em 1938, os primeiros experimentos com transplante de córnea, retirados de doadores que haviam falecido, começaram então a dar resultado. 1945, o primeiro transplante com sucesso de córnea foi feito. E foi feito nesse soldado que 40 anos depois, ele tinha 18 anos quando perdeu a visão. 40 anos depois, com 58 anos, ele entrou no hospital para fazer o transplante de córnea. E quando o médico terminou a operação, disse: foi um sucesso. Vamos esperar 15 dias, para depois vamos tirar a bandagem, para o senhor começar então a abrir os olhos para ver o novo mundo que vai surgir diante do Senhor. Aquele homem esperou 15 dias. Os familiares estavam presentes, os amigos também. O médico foi retirando a bandagem aos poucos do rosto daquele homem. E quando retirou tudo, o homem sentiu o clarão através de suas pálpebras. E ele foi abrindo os olhos aos poucos. E quando ele abriu totalmente os olhos, que olhou para as pessoas em redor, ele não disse nada. Levantou-se, foi até a janela, olhou para fora e começou a chorar. O médico disse: o que foi? Ele disse: eu estou feliz da vida, porque eu estou conseguindo enxergar outra vez. Eu vejo flores, eu vejo os pássaros, eu vejo as pessoas. Houve um abraço caloroso com seus familiares. Esse homem ficou espantado. A sua esposa já estava envelhecida, seu irmão envelhecido, seu pai muito velhinho. Os prédios eram gigantescos. 40 anos antes eram assim, todos pequenos. Os carros eram assim, totalmente com modelos diferentes. E ele dizia o seguinte: agora cada olhar meu é uma fotografia que eu tiro da vida, porque essa visão é um dom de Deus. Queridos, a visão realmente é um dom de Deus. Existem vários tipos de olhares. Nós temos, por exemplo, o olhar, por exemplo, de indiferença. Esse olhar faz as pessoas sofrerem. O olhar de indiferença é um olhar cruel. A pessoa não olha diretamente com a pessoa olha para o chão. É o olhar de indiferença, machuca a pessoa por dentro. Dói mais um olhar de indiferença do que uma bofetada. Sabiam disso? Dói mais um olhar de indiferença do que uma bofetada. Quando o marido olha para a esposa com indiferença, a esposa sente, e quando acontece vice-versa também. Existe o olhar de raiva, aquele olhar que imprime fúria no olhar. A pessoa parece que os olhos faiscam, parece que a pessoa quer engolir o outro com os olhos. É o olhar de raiva, de ira, de ódio. A pessoa fica assim com aquele olhar querendo destruir a pessoa que está na frente com o olhar. É o olhar de raiva. Existem os olhares tristes, que a pessoa muitas vezes mostra pelo olhar triste o inverno rigoroso que vai dentro da alma. Quando eu olho o Facebook, o Instagram, e eu vejo pessoas sorrindo e colocando frases bonitas, eu costumo olhar no olho da pessoa. E quantas vezes o sorriso não combina com o olhar, tem uma tristeza lá no fundo daquele olhar, e mostra que tem algo na intimidade da vida daquela pessoa. Existem os olhares que transmitem vida. Existe o olhar da compaixão que acolhe. Existe o olhar da alegria que nos faz sentir bem. Existe o olhar da paz que nos devolve o céu para a alma. Existe o olhar da solidariedade, da fraternidade que nos une como irmãos. Isso tudo o olhar consegue demonstrar. Que coisa impressionante que é o olhar. Numa caverna, assim, alguns turistas estavam numa caminhada junto com um guia turístico, e de repente a neve começou a cair muito forte, e naquele local a neve parecia navalhas. Era preciso se abrigar. O guia turístico sabia onde tinha uma gruta, colocou aqueles 8 homens naquela gruta e disse: olha, eu vou acender aqui uma fogueira. Cada pessoa carregava um feixe de lenha, que era assim, o kit de sobrevivência que todos que iam subir a montanha tinham que levar. E aquele guia turístico disse: olha, eu vou colocar aqui o meu feixe de lenha, vou acender uma fogueira, vocês ficam se aquecendo, e então eu vou buscar ajuda.
não vamos conseguir sair daqui. Eu conheço o atalho, sei como sair da montanha. E o guia turístico saiu pelo meio dos atalhos, evitando a neve, e então ele foi buscar ajuda. De repente, um barulho estrondoso, uma avalanche de neve desceu a montanha e fechou a entrada da gruta. O guia turístico sabia em que local havia deixado aqueles homens. Dentro da caverna, aquela fogueira com aqueles 8 homens em volta da fogueira. De repente, a fogueira começou a se apagar. Os homens começaram a se olhar e olhar para a fogueira. Havia um homem que era um comerciante muito rico. Ele olhou para as pessoas em redor e disse: se alguém quiser comprar minha lenha, eu vou vender por um bom preço. Vou pedir aqui uns R$200 por cada pedaço de lenha. Quem quiser, compre. Quem não quiser, morra de frio. O outro era um homem da montanha, acostumado às intempéries, conhecia os perigos da montanha. Olhou todos em volta e disse: sabe de uma coisa? É melhor eu guardar essa lenha, porque esse povo aqui, pelo que eu estou vendo, esse povo não sabe sobreviver na montanha. Eu sei, eu vou guardar minha lenha. Se alguém quiser que ponha lenha na fogueira, a minha não vai ser. Havia um homem racista. Olhou para um homem negro que estava no grupo e disse: eu não vou colocar minha lenha para aquecer um negro, de forma nenhuma. O homem negro olhou para todos em volta e disse: com certeza todos estão assim me discriminando porque eu sou negro. Eu não vou colocar minha lenha para aquecer brancos que não me tratam com decência. O outro era um homem que estava completamente desligado da vida. Olhava para o alto, indiferente à fogueira que estava se apagando. Seu feixe de lenha no braço, e ele estava divagando em pensamentos assim fantasiosos. De repente, a fogueira se apagou. E ninguém colocou nenhum pedaço de lenha naquela fogueira. Quando foi pela manhã, o guia turístico chegou com o resgate, os bombeiros, e com uma escavadeira eles conseguiram então abrir a boca da gruta e encontraram 8 corpos congelados, a fogueira apagada e cada um com o seu feixe de lenha debaixo do braço. O guia turístico disse: sabe o que matou esses homens? Não foi o frio de fora, foi o frio de dentro do coração deles. Foi o olhar de indiferença que cada um teve para com o seu semelhante. Queridos, o olhar, ele pode mostrar o que vai dentro da nossa alma. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse umas palavras que combinam com o que Leonardo da Vinci disse. Leonardo da Vinci era um homem poético também. E ele disse assim que os olhos são as janelas da alma. Jesus disse em Mateus 6:22, não precisa ler, só para mencionar. Mateus 22, Jesus disse: porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. E é uma verdade. Um homem estava andando de ônibus e viu um cartaz muito grande. Era uma mulher seminua, estava escrito embaixo: não adianta, você já pecou. Ele disse: meu Deus do céu, não é que eu pequei mesmo? Os olhos dele fizeram ele pecar. Está vendo? Era uma verdade o que haviam colocado ali naquele cartaz. Porque nossos olhos ela é a lâmpada, eles são a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, disse Jesus, todo o teu corpo será iluminado. Jesus Cristo tinha um olhar maravilhoso quando ele ensinava as pessoas. Jesus Cristo tinha sensibilidade no olhar dele. E quando as pessoas olhavam para Jesus, também podiam captar em Jesus Cristo um ser especial que abençoava as pessoas. Uma coisa eu sei: todas as pessoas que olharam para Jesus ou que foram vistos por Jesus, a vida não foi mais a mesma. A vida se tornou totalmente diferente. Jesus Cristo ajudava as pessoas com seus traumas e dava para as pessoas um alvo espiritual para que elas pudessem seguir. E esse alvo espiritual era o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado até vós. Porque o reino de Deus, Jesus sempre mostrava o reino de Deus. Esse reino de Deus era, no contexto, a vida eterna. Jesus direcionava as pessoas para a vida eterna. Hoje, o nosso olhar espiritual tem que ter um objetivo, para que nós possamos então ter um alvo, nós possamos seguir.
O nosso alvo hoje, como adventistas do sétimo dia, a gente tem um foco. Nosso alvo é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e os que creem nisso digam amém, por favor. Queridos amigos, queridos irmãos, aqueles que nos assistem, é importante ter um alvo em nossa vida. Um pai estava arando a sua fazenda. O moço, seu filho adolescente, diz: pai, que legal, pai, o senhor faz uma linha reta, como é que o senhor consegue? E o pai com aquele boi na frente do arado e o boi puxando, e o menino viu que a linha do arado era reta. O pai diz: filho, o segredo é a gente estabelecer um alvo e ficar de olho naquele alvo e ir seguindo até chegar no alvo. O menino diz: pai, deixa eu experimentar. Claro, filho, não tem segredo, só você estabelecer um alvo e vai direto nele. Você vai ver que você vai ter uma linha reta para plantar depois. O pai foi fazer outra área da fazenda. Quando o pai voltou, 2 horas depois, irmãos, olha, a linha que o moço tinha traçado com um arado parecia uma minhoca. O pai disse: filho, o que é isso? Olha a linha que você traçou. Você fixou um alvo? Claro, papai, fixei aquele alvo branco lá na frente. O pai olhou e disse: filho, aquilo é uma vaca, filho. E a vaca andava para lá e para cá, e o menino, toda vez que olhava para a vaca, estava em outro canto, ele mudava a direção do arado. Irmão, nós como cristãos temos que ter um alvo fixo. E nosso alvo fixo hoje é a vida eterna, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O nosso olhar tem que estar fixo nesse alvo. O Senhor Jesus Cristo, Ele ajudava as pessoas com seu olhar e levava as pessoas a olhar para um alvo que era a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele hoje nos olha também. Um pastor relatou que foi em Londres e ele viu um museu que ele não havia passado ainda. Ele disse: gente, quando eu entrei nesse museu, fiquei impressionado. Ali tinha uma espécie de uma escultura, um quadro, que era o quadro de Jesus, o rosto de Jesus. E o que mais me impressionou, sabe o que foi? É que quando eu olhei para aquele rosto, eu fiquei impressionado, porque os olhos de Jesus não eram saltados para fora como uma pessoa normal. O artista fez uma cavidade angular, ou seja, uma cova assim no lugar do olho, e lá dentro ele pintou o olho. Ele disse: para onde eu andava, o olho de Jesus naquela gravura, ele me acompanhava. Eu ia para a esquerda, o olho me acompanhava. Eu ia para a direita, o olho de Jesus me acompanhava. Isso quer dizer que Jesus hoje nos olha de qualquer direção. Ele está com seus olhos fixos em nós, queridos irmãos. A Bíblia fala que Jesus tem um olhar comum. Jesus Cristo tem o olhar mais comum de Jesus. Você vai ler agora na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 10, verso 21. Este é o olhar mais comum que o Senhor Jesus demonstrou em seu ministério. Marcos capítulo 10, verso 21. E o texto bíblico vai nos mostrar que o Senhor Jesus, Ele nos acompanha com este olhar hoje em dia. Marcos 10, verso 21. Eu leio, os irmãos acompanham visualmente em sua palavra, na palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico, Marcos 10, verso 21. E Jesus, olhando para ele, para o moço rico, Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus olhou o jovem rico com amor. E a Bíblia fala que o jovem retirou-se triste, porque era dono de muitos bens. Queridos amigos, este olhar de Jesus é o olhar com o qual Ele mais olha os seus filhos nessa terra, o olhar de amor. Nessa noite, Jesus está olhando com amor para você. Diga amém, por favor, irmão. Jesus está te olhando com amor, e Ele está percebendo o que tem em seu coração. Às vezes eu medito nas palavras de Jesus e naquilo que Ele fez, e eu fico imaginando como seria o olhar de Jesus, queridos irmãos. Eu sei que, ao contrário, do que muitos pensam, Jesus, Ele não fica olhando.
Jesus ele não fica olhando para encontrar defeitos em nossa vida. O olhar de Jesus, queridos irmãos, é um olhar de motivação e de força. No livro de 2 Crônicas, você consegue achar? 2 Crônicas, capítulo 16 e o verso 9. O Senhor Jesus, o Senhor Deus nos dá por inspiração aqui a descrição do que Deus faz hoje ao olhar para a terra. O olhar divino é um olhar de motivação e de força. 2 Crônicas, capítulo 16 e o verso 9. Diz assim o texto bíblico em 2 Crônicas 16 e o verso 9. Assim que você achar eu vou ler. 2 Crônicas 16, verso 9. Diz assim: porque isso, 2 Crônicas 16, verso 9. Olha, o texto está aí na tela para você acompanhar. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, ou para dar força para todos aqueles cujo coração é totalmente dele. Então nessa noite, se o seu coração ele é totalmente de Deus, o olhar de Deus está transmitindo força e coragem para a sua vida. Força para resistir a todas as tentações, coragem para você conseguir manter a sua fé viva e testemunhar do poder de Deus em sua vida. Queridos, no livro de Marcos, nós encontramos algumas passagens que falam sobre o olhar de Jesus. Alguns teólogos dizem que o livro de Marcos recebeu muita informação do apóstolo Pedro. Pedro disse muitas coisas para que Marcos pudesse escrever no livro dele. E muitas dessas coisas que Pedro falou para Marcos falavam de como Jesus tratava as pessoas. Pedro estava muito perto de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. Mas Pedro era o que tinha assim maior sensibilidade para captar o que Jesus fazia com as pessoas. Por isso Pedro conseguiu dizer para Marcos como era o olhar de Jesus Cristo, ou como foi em muitas situações. Por exemplo, o olhar de Jesus, irmãos, ele é acolhedor. O olhar de Jesus é aquele que abraça. O olhar de Jesus é aquele que traz para perto, é aquele que aconchega. O olhar de Jesus, ele é acolhedor. Já viram pessoas com um olhar acolhedor? É aquela pessoa, quando você olha para a pessoa expressa uma bondade muito grande no olhar. As crianças têm muita facilidade de reconhecer uma pessoa com um olhar acolhedor. Elas olham para uma pessoa e de repente, se você brincar, ela reage de maneira positiva. É porque o seu olhar é acolhedor, é um olhar família. Então a criança capta essa sensibilidade do olhar de uma pessoa que tem um olhar acolhedor. Tem pessoas que têm olhar malicioso, a criança nem se aproxima. A mulher sabe quando o olhar de um homem é um olhar acolhedor, um olhar malicioso, ou um olhar assim que desperta, por exemplo, medo nela. É possível perceber isso no olhar. Jesus Cristo tinha um olhar acolhedor. Querem ver isso? Abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 3, verso 31 a 35. E agora vamos ficar no livro de Marcos, para que nós possamos então descobrir o que é e como Jesus tinha um olhar acolhedor. Marcos 3, 31 a 35. Nós lemos então esse texto que diz assim, verso 31, Marcos 3, 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamar Jesus. Verso 32. Havia muita gente assentada ao seu redor, e disseram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Verso 33. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Então no verso 34, então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, é a minha irmã e é a minha mãe. Dá a impressão que Jesus foi grosseiro com a pessoa que chegou dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Dá a impressão que a resposta de Jesus foi indelicada, mas pelo contrário foi acolhedora.
O amor que Jesus tinha pela mãe, pelos irmãos e irmãs, era tão grandioso, que ele, na hora que foi procurado, ele quis dizer: vocês me dão licença um pouquinho? Olha, vocês são tão preciosos para mim, como minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Eu amo vocês como eu amo minha mãe e meus irmãos. Então, nesse momento, veja, o olhar de Jesus foi um olhar acolhedor. Ele olhou para as pessoas como ele olharia para a sua mãe maravilhosa, como olharia para os seus irmãos. Por isso, irmão, Jesus Cristo tinha um olhar acolhedor. Olhou aquelas pessoas com um amor paternal, um amor filial. Ele amava aquelas pessoas. Por isso que o olhar de Jesus era um olhar acolhedor. E Ele quer nos acolher nessa noite. Se estamos com alguma dificuldade, se estamos procurando Jesus, não se esqueça, Ele te ama como amava a mãe dele. E Jesus amava a mãe, porque na hora da morte dele, ele não quis deixar a mãe dele desamparada. E disse para João: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, João, cuida da minha mãe, João. Mãe, deixa João cuidar de você. Olha o amor que Jesus tinha pela mãe dele. E ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é como se fosse minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja Deus, porque Jesus tem esse olhar acolhedor sobre todos nós. Diga amém, por favor, irmão. O olhar de Jesus, irmão, é um olhar compreensivo. Em outra passagem, no livro de Marcos, existe um momento em que Jesus fala de sua morte e sua ressurreição. E nesse momento, Jesus fala de forma compreensiva para os seus discípulos que estavam ouvindo ele falar de sua morte e depois de sua ressurreição. Abra uma Bíblia, Marcos capítulo 14, por favor, verso 27 a 31. Lá na frente, Marcos 14, 27 a 31, Jesus falando aos seus discípulos sobre como seria a sua morte e como os seus discípulos iriam reagir. Diz assim o texto bíblico, Marcos 14, 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas estarão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Verso 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Verso 30. Respondeu Jesus: asseguro-te, Pedro, que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Verso 31. Mas Pedro insistia ainda mais, dizendo: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Obrigado. Perceberam, irmão? Jesus falando do seu suplício, como ele iria ser morto, e os discípulos, Jesus dizendo assim: vocês todos vão me abandonar. E Pedro disse: de maneira nenhuma. Pode ser que esses aqui te abandonem, mas eu não vou te abandonar. Jesus disse: Pedro, cuidado com suas palavras. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Queridos amigos, nós sabemos que, apesar de prometer que nunca negaria a Cristo, Pedro ficou com medo de morrer ao ser reconhecido como discípulo de Jesus, e por 3 vezes Pedro negou que conhecia Jesus. Depois Pedro foi tomado por sentimentos de angústia, remorso e culpa. Naquele momento em que o galo cantou, o olhar de Pedro encontrou o olhar de Jesus, e ele foi impactado por esse olhar. Lucas agora, Lucas 22, verso 61 e 62. Lucas é o único que relata, irmão, esse olhar de Jesus, o olhar de compreensão para Pedro, que o havia negado 3 vezes. Lucas capítulo 22, verso 61 e 62. Diz assim o texto bíblico: depois que Pedro negou a Jesus, o galo cantou. E diz assim, verso 61: o Senhor voltou e olhou diretamente para Pedro,
Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saiu dali e Pedro chorou amargamente. Queridos irmãos, o olhar de Jesus, diz Ellen White no livro Desejar Todas as Nações, foi um olhar de compreensão para Pedro. Não foi um olhar de recriminação. Diz assim o texto bíblico: e o olhar de Jesus se cruzou com o olhar de Pedro. E Pedro, irmão, ficou ali impactado com aquele olhar. De alguma maneira, Jesus Cristo, ao estar ali no meio das pessoas do Sinédrio, Jesus deu um jeito. O coração de Jesus sentiu que Pedro o havia negado no pátio. E o olhar de Jesus foi direto para Pedro. E ele olhou no olho de Pedro, um olhar de compreensão. Queridos, nesse momento, o texto bíblico, que Pedro se retirou e chorou amargamente. Depois desse momento, os guardas, diz o texto bíblico, os guardas, eles fecharam o olho de Jesus com uma venda e batiam em Jesus, dizendo: profetiza, quem é que te bateu? Aqueles homens pensavam que ao cobrir os olhos de Jesus, ele não estava mais vendo. Mas, irmão, Jesus, como Deus, conseguia ver tudo. Mesmo apanhando de olhos vendados, o Senhor Jesus Cristo conseguia ver que aqueles corações ali um dia se converteriam ao Evangelho. O olhar de Jesus para Pedro foi compreensivo, foi marcante, fez Pedro repensar em sua atitude. Querido, o olhar de Jesus para Pedro foi tão impactante que transformou a vida desse homem. Depois da ressurreição, Jesus encontrou-se com Pedro no mar de Tiberíades, e eles estavam pescando, e da praia Jesus disse: joguem a rede do outro lado. E eles jogaram a rede e pegaram 153 grandes peixes. E quando estavam voltando, João disse: é o Senhor que está na praia. E Pedro, que estava só de sunga, vestiu a roupa, se atirou na água e correu ao encontro de Jesus e se ajoelhou, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. E foi ali que Jesus disse: olha, eu preparei peixes e pães para você. E Jesus disse: cadê peixe? Pedro foi lá, arrastou a rede e contaram 153 peixes. Foi ali que Jesus disse 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus olhou no olho de Pedro 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, diz o texto bíblico. E diz assim que Pedro entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: vem cá comigo, Pedro. Andou com ele na beira da praia, orientou Pedro e transformou aquela vida. O olhar de Jesus transforma, irmão. O que se tornou Pedro depois, irmão, ninguém poderia dizer. Pedro, no Pentecostes, recebeu o Espírito Santo numa pregação que fala em Atos 2:41. 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois Pedro foi com João no templo, na hora da oração. Este homem que na hora da agonia de Jesus não aguentou orar com Jesus, se tornou, irmão, o homem da oração. Porque diz que na hora da oração, Pedro e João foram ao templo, e na porta formosa tinha um coxo aleijado. E Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isto te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou. E diz que no capítulo 3 de Atos, diz que foi tão grande, irmão, ali a repercussão desse milagre, que havia mais de 2.000 pessoas. E Pedro pregou e 2.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo nesse momento, depois da cura do coxo. Pedro se tornou, irmão, o dirigente da igreja por 10 anos. Depois, a sede da igreja foi mudada para Roma no ano 42. E no ano 67, Pedro foi preso e ele foi condenado à morte. A tradição diz que Pedro, ele foi assim morto nos arredores de Roma, onde hoje tem a Basílica de São Pedro.
E ali Pedro foi morto, e na hora que ele ia morrer, ele disse: por favor, isso é a tradição que diz, eu não mereço morrer como o meu mestre, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E a sepultura de Pedro está hoje embaixo da Basílica de São Pedro. Queridos, o que esse homem se tornou, irmão? Por causa do olhar de compaixão e de compreensão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está olhando para mim e para você nessa noite, e Ele compreende quando nós falhamos diante dEle. Ele sabe das nossas fraquezas humanas, e se nós nos arrependermos, Ele está perguntando: você me ama? Então, se você me ama, volta para a igreja. Se você me ama, aceita o meu perdão, aceita o meu amor. Eu quero você dentro do aprisco, junto dos meus cordeiros. Que Deus abençoe você que está nos assistindo pelo Facebook, que haja uma bênção para o seu coração. E que, se você está afastado dos caminhos de Deus, é hora de você repensar em estar voltando para os braços do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Ele está olhando para você com um olhar de compreensão. O olhar de Jesus busca os corações com fé. No capítulo 5 de Marcos, vamos lá, Marcos 5. Jesus Cristo, Ele ali passou e viveu o episódio da mulher com hemorragia. A mulher que por 12 anos sofrera com um fluxo de sangue. Uma mulher considerada imunda pelos padrões sanitários do povo de Israel. E então essa mulher não vivia mais na casa dela, vivia numa casa separada. Essa mulher era considerada imunda. Moisés, no livro de Levítico, fala: se uma mulher tiver na sua época das suas regras, ela não deve tocar em nada, e quem tocar nessa mulher se tornará imundo. Essa mulher tinha hemorragia há 12 anos. Marcos 5, verso 24 a 34. O olhar de Jesus buscando um coração com fé. Jesus foi, Jairo disse: Senhor Jesus, minha filha está doente, o Senhor pode curá-la? Jesus disse: vamos lá. Aí vem o texto, Marcos 5, 24. Jesus foi com ele, com Jairo. Uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia. E estava ali, no meio da multidão, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Ó, irmãos, como isso é triste. Quando a gente gasta dinheiro e em vez de melhorar, só piora. Quando a gente tem uma doença degenerativa, a gente sofre porque não está melhorando. As pessoas que muitas vezes fazem quimioterapia, chega uma hora que o médico ou a médica fala: olha, eu vou ser sincero para você, não tem mais jeito. Não adianta fazer rádio nem químio, você não está melhorando, você está piorando. O câncer está agressivo, está caminhando. Parece que o mundo da pessoa desaba. E essa mulher gastava dinheiro e só piorava. Verso 27. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Verso 29. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Senhor, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Verso 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Esse verso é importante. Jesus continuou olhando ao seu redor, procurando ver quem tinha feito aquilo, irmão. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do seu sofrimento. Glória a Deus por isso, irmão. Essa mulher, irmãos, não podia se esconder. Jesus procurou com seu olhar: alguém tocou em mim, quem foi? Sabe o que Jesus estava procurando? Jesus estava procurando um olhar de alegria.
Ele estava procurando um olhar de glorificação. Alguém foi curado no meio daquela multidão, e ele procurava quantas pessoas em volta de Cristo, e só aquela mulher recebeu, irmão, aquele benefício da cura naquele momento. Jesus procurou ao redor, olhando quem é que havia feito aquilo. Se ele encontrasse o olhar de uma pessoa feliz, e a mulher, vendo que não podia se esconder, ela caiu ajoelhada e disse: Senhor, fui eu, Senhor. E Jesus disse: então, minha filha, a tua fé te curou. Perceba que nessa passagem, meus irmãos, a multidão tocava em Jesus. Quantos precisavam de um milagre, mas não receberam naquele momento? Quando Jesus perguntou quem me tocou, ele ficou olhando ao redor. O olhar de Jesus, irmãos, continua o mesmo até hoje. Ele está olhando para nós. Quando a gente recebe uma graça, Jesus fica olhando para nós. Quando os 10 leprosos foram curados por Jesus, os 10 foram se mostrar ao sacerdote. No meio do caminho, um parou, irmão, olhou para trás e disse: meu Deus, eu fui curado, eu estou curado. E esse homem voltou, e era um samaritano. Ele prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, eu te agradeço, Senhor. E Jesus disse: ué, não foram 10 o que eu os curei? Onde estão os outros 9? Os olhos de Jesus estão procurando aqueles que receberam uma graça e ainda não testemunharam. Levante a mão e diga: louvado seja Deus, por favor, irmão. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Você está nesse momento declarando que a bênção que você recebeu veio das mãos de Deus. Louvado seja Deus. Isso é importante dizer: Senhor, eu tinha um problema, agora, Senhor, resolvido está, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. O olhar de Jesus é um olhar que procura aqueles que têm fé. O olhar de Jesus, irmão, é um olhar de compaixão. Veja agora o relato de Marcos 3, verso de 1 a 6. Marcos 3. Jesus Cristo entrou na sinagoga, e ao entrar na sinagoga, algo espetacular iria acontecer. O coração de Jesus, irmão, foi até a sinagoga. Ninguém convidou Jesus e ele foi até a sinagoga. Isso quer dizer que você não precisa convidar Jesus. Ele te visita quando você tem um problema em sua vida. Diga amém, por favor, irmão. Jesus entrou na sinagoga, Marcos 3, verso 1. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, ressecada. E alguns dos fariseus estavam ali também, procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curar o homem no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou àqueles homens: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar a pessoa? Mas eles permaneceram em silêncio. Aí verso 5 nos interessa. Irado, indignado, Jesus olhou para aqueles que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Queridos irmãos, esse verso 5 nos interessa. Quando Jesus viu a incredulidade daqueles homens, Jesus ficou, irmão, indignado. O seu olhar foi de indignação, ao mesmo tempo foi de compaixão. Disse: entristeceu-se Jesus de ver a dureza dos corações daquela pessoa. Aquele homem da mão ressequida, Lucas capítulo meia dúzia, verso meia dúzia, diz que a mão que o homem tinha ressecada era a mão direita. A mão ressecada era uma mão que não tinha vida, era uma mão seca. Olhe para a sua mão, tem pele, tem a polpa dos dedos, tem a palma da mão. Você olha para a sua mão e diz: minha mão é bonita, eu gosto da minha mão. Minha mão não é tão bonita, mas é minha mão. Eu consigo pegar coisas, eu consigo apalpar, é minha mão. O homem tinha a mão ressecada, parecia uma caveira. Era aquela mão seca, preta, atrofiada. Esse homem não podia entrar na sinagoga,
Porque uma pessoa com enfermidade não podia entrar no templo nem na sinagoga, porque ter uma doença era sinal de ter pecado na vida, era sinal de ter feito alguma coisa errada contra Deus. Não era admitido uma pessoa com enfermidade dentro da sinagoga ou do templo. Esse homem provavelmente estava num cantinho quietinho, mas Jesus Cristo ouviu, irmão, o grito daquele coração que estava desesperado. E Jesus Cristo entrou na sinagoga e diz o texto, Jesus chamou o homem para o meio. Meu Deus do céu, o homem já está escondido, ser chamado para o meio de todo mundo. Os fariseus com cada olho desse tamanho, querendo ver se Jesus curaria no sábado. E quando Jesus disse, olha, não acredito que vocês não querem que eu cure esse homem, ele fez a famosa pergunta: devo fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Devo salvar a vida ou devo matar? A resposta era óbvia. E Jesus Cristo disse para o homem: estende a tua mão. E o homem estendeu a mão e Cristo tocou naquela mão. Ah, irmãos, imagine o milagre. Aquela mão seca, de repente a mão começa a ter a cor de uma mão natural. A polpa dos dedos aparecem, a palma da mão, a cor negra desaparece, e aquela mão é levantada para o alto, e as pessoas dizem: glória a Deus, glória a Deus. Aquele homem estava curado, queridos irmãos. Mas o olhar de Jesus, irmãos, foi um olhar interessante, um olhar de indignação. Sabe, irmãos, existem áreas em nossa vida que podem estar ressecadas. E Jesus Cristo quer nessa noite dizer para você: eu posso restaurar essa parte da tua vida que está ressecada. Pode ser o seu casamento, pode ser a vida de um filho, pode ser os seus negócios, está ressecado como a mão daquele homem. Mas Jesus Cristo, Ele tem o olhar da restauração e Ele pode resolver o problema da tua vida. Diga amém se você crê. Queridos irmãos que me ouvem, aqueles que nos assistem, o homem da mão ressecada nunca imaginaria que naquele sábado ele sairia louvando a Deus. Imagine esse homem voltando para casa, quando ele tocou na esposa, nos filhos, e eles viram aquela mão. Irmãos, foi uma festa, foi algo maravilhoso. Jesus, Ele quer que nós sejamos felizes, meus queridos irmãos. Ele quer que nós façamos o bem todos os dias, não apenas no sábado. Ele quer fazer o bem para a nossa vida, não apenas no sábado, todos os dias também. Jesus desceu do céu para mudar, irmão, o conceito das coisas. Jesus olhou para aquelas pessoas naquele momento com tristeza, com decepção. Aqueles homens tinham um coração endurecido, eram religiosos, mas não enxergavam o amor de Deus para com as pessoas. Eram pessoas que não entendiam a misericórdia divina, e isso irritou o Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem entendemos que o olhar de Jesus possui compaixão, mas também possui indignação com aqueles que conhecem a palavra, são religiosos, mas mantêm o coração endurecido para as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. É preciso coragem para mudar. Eu conheci um rapaz de uma igreja, casado, tinha uma moça que era sua amante no trabalho, me mostrou a foto dela, irmãos, que moça linda. A esposa dele também era muito bonita. Ele disse: Gilberto, eu não consigo me afastar dessa criatura, ela é envolvente, ela é maravilhosa, eu não consigo deixar minha esposa também, que é maravilhosa. Eu disse para ele: olha, se você não deixar, você vai ser uma mão ressecada, e Deus não quer uma mão ressecada. Você tem que permitir que Jesus faça a mudança. Irmãos, esse homem lutou muito, eu lutei com ele em oração, ligava para ele, orava com ele. Um dia eu fui na igreja dele pregar e disse: irmão, louvado seja Deus, consegui deixar aquela criatura. Falei: como é que foi? Deus me tirou daquele emprego, aquela moça mudou para outra cidade, está em outra cidade, nem sei onde, e Deus me libertou, louvado seja Deus. Ele diz: minha vida agora não é ressecada. Queridos, outro dia eu estava cuidando do meu jardim, lá tem uma roseira bonita. E outro dia, quando eu estava cuidando, eu estava jogando água e fui tirar as folhas amarelas, fui tirar os talinhos das rosas que já haviam secado. E eu percebi um galho seco na roseira verde viva. Eu disse: como é isso? Como é que um galho fica seco na roseira viva? Eu toquei no galhinho, ele caiu, ele quebrou. E eu olhei para ele, irmão, estava seco por dentro. Como pode um galho seco grudado numa roseira completamente verde e viva? Alguma coisa impediu que aquele galho recebesse ali a seiva do tronco daquela roseira.
O Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Irmãos, nós não podemos ser ramos secos, nós temos que ser ramos frutíferos da videira que é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida nesta noite, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não permitimos que Jesus olhe dentro dos nossos olhos. Temos que olhar para Jesus também. Querem saber como é que Deus Ele nos vê? Hebreus capítulo 4, verso 13 a 16, a última passagem. Hebreus 4, verso 13 a 16. Ali nos diz, irmãos, como é que Deus Ele nos olha, como é que Ele nos vê. E nós temos que ter consciência do que Deus pode fazer em nossa vida, porque Ele nos enxerga, Ele sabe tudo que acontece conosco. Hebreus 4, verso 13, diz assim: não existe nada em toda a criação que esteja oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas nós temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Louvado seja Deus. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, ou em tempo oportuno, como diz a outra versão. Então, meus queridos irmãos, seja quais forem as circunstâncias, lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre você. Não existe nada oculto aos olhos de Deus. Ele sabe nesta noite o que está dentro do teu coração. Deus sabe quanto você tem no banco. Deus sabe quantos tijolos tem a tua casa. Deus viu você chorando a noite passada e Ele recolheu, Ele contou as tuas lágrimas. O Senhor Deus sabe tudo sobre a nossa vida. Ele sabe dos nossos defeitos, Ele sabe das nossas inquietudes. Queridos, um dia os nossos olhos verão a face do nosso Senhor Jesus Cristo, e os olhos de Jesus nós veremos por toda a eternidade. Na sua segunda vinda é dito que Jesus, Ele matará o ímpio com o sopro da sua boca, mas seus olhos estarão sobre os salvos de toda a terra. Isso será uma bênção se nós estivermos entre os salvos, queridos irmãos. Apocalipse 22, verso 4, não precisa abrir, eu vou só mencionar. Apocalipse 22, verso 4, diz assim: e verão Jesus face a face, e o seu nome estará em suas frontes. Louvado seja Deus, irmão. E aqueles que, olharem para Jesus hoje pela fé, um dia verão Jesus face a face. Outra versão diz: e contemplarão a sua face. Quando eu preguei na igreja da Vila São José, tinha ali um moço que estava assistindo o culto. A pessoa prega às 9 horas, depois prega às 10h30, o segundo culto. Quando eu terminei o primeiro culto, fui para o quartinho pastoral. Um moço foi atrás de mim, deu a volta e disse: pastor, posso conversar com o senhor? Eu disse: me chame de professor. Eu não sou o pastor, sou um professor. Disse: eu quero conversar com o senhor, para mim o senhor é um pastor. Ele disse: posso me assentar, irmãos? Ele começou a contar a história dele. Ele disse: olha, eu sou o pior matador de Santo Amaro. Eu já matei mais de 200 pessoas. Eu sou considerado e temido por todo mundo. A noite passada eu fui matar um camarada aqui no Grajaú, mas ele estava com alguns amigos, eu não conseguia executá-lo. Eu sei que hoje ele está na feira, então eu me preparei. Levantou a camisa, irmãos, estava com uma arma poderosa debaixo da camisa. Dizia: eu hoje me preparei para matar esse camarada na feira. A hora que ele saísse da feira, eu ia executá-lo. Mas ao passar aqui pela igreja, eu vi um hino, e eu lembrei de uma coisa do passado. Eu entrei aqui na igreja, uma força me empurrou aqui para dentro. O Senhor começou a pregar. E sabe que aquilo que o Senhor leu em Apocalipse 22, verso 4, e verão a sua face, estocou no meu coração. E então eu quero dizer ao Senhor uma coisa: eu sou um homem perigoso. Abriu a camisa e disse: está vendo esse furo aqui no meu peito? Foi um tiro que a polícia me deu, bateu aqui e saiu nas costas. Eu fiquei 6 meses em coma, e eu não sabia por que eu não tinha morrido.
Lá onde eu fico é um local onde ficam os traficantes. Lá tem um homem que é um pai de santo, ele incorpora o diabo. E o diabo já disse para mim: eu só não matei você ainda porque os seus pais são adventistas e eles são muito fortes em oração, senão eu já teria dado cabo de você. Ele disse: pastor, eu não tinha descoberto o propósito de Deus para a minha vida, mas hoje entrando na igreja, ao ver o senhor pregar que veremos Jesus face a face, ele disse: eu quero no meu coração, eu quero ver Jesus face a face. Pastor, me ajuda a ver Jesus face a face. Eu disse para ele: meu amigo, calma, vamos orar. Orei com ele naquele momento, chamei o pastor da igreja. O pastor disse: eu vou me encarregar de você. Queridos irmãos, olha, o pastor, ele se encarregou daquele moço de maneira plena. Aquele moço disse: eu posso assistir o senhor de novo pregar? Ele disse: vou pregar a mesma mensagem, eu quero ouvir de novo. Eu quero fundamentar isso no meu coração, porque essa mensagem, verão Jesus face a face, eu nunca mais vou esquecer. Irmão do pastor cuidou desse moço, batizou esse moço, e ele se entregou à polícia, está cumprindo pena. Queridos, esse moço deu uma alegria para os pais quando foi anunciado o batismo dele. O maior matador de gente de Santo Amaro, Jesus Cristo cuidou daquele coração. Aquela entrada daquele moço naquele sábado foi o olhar de Jesus sobre a vida dele. Quer um conselho nessa noite? Aceite o olhar de Jesus sobre a sua vida. Ele nos olha com olhar acolhedor. Jesus nos olha com um olhar compreensivo. Ele nos olha buscando fé em nosso coração. O seu olhar é cheio de compaixão, e Ele espera que nós olhemos para Ele nessa noite. Eu termino com Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E os que creem nisso, diga amém, por favor, irmão. O hino 190, seu maravilhoso olhar, é o hino que cantaremos para encerrarmos a reunião abençoada desta noite. Que possamos, ao cantar, possamos refletir no maravilhoso olhar do Senhor Jesus Cristo. 190, seu maravilhoso olhar. Transformou meu
Oramos a Deus. Deus querido, louvado seja o teu santo e grandioso nome, Senhor. Estamos na sua presença agradecendo pela inspiração bíblica recebida nesta noite a respeito do olhar de Jesus, esse olhar maravilhoso que transformou a nossa vida. Possamos ter consciência de que o olhar de Jesus é cheio de compaixão, é um olhar compreensivo, é um olhar que busca a nossa fé e é um olhar, Senhor, que nos perdoa, nos aceita, é um olhar que nos dá força para continuarmos na vida cristã. Deus querido, ajude aqueles que, porventura, se afastaram desse olhar glorioso e que tenham, Senhor, a consciência de retornarem para serem abraçados pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela promessa da tua segunda vinda, que um dia possamos levantar nossos olhos para o céu, para vermos Jesus voltando e que possamos dizer: este é o Deus que nós estávamos esperando, na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Que esse seja o desejo de todos nós, em nome de Jesus, e que a semana receba a bênção das tuas santas mãos, e nós também com nossas famílias, em nome de Jesus clamamos. Amém, Senhor. Amém. Ao sair deste santo